Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejamos todos bem-vindos a esse centro, a essa casa espírita, nosso centro espírita Chico Xavier. Vamos iniciar a nossa vibração do dia, aproveitando essa harmonia maravilhosa das músicas que foram cantadas. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, abrir os nossos corações para as bênçãos que já estão sendo derramadas neste ambiente, sobre todos os presentes, encarnados e desencarnados. Pai, esteja conosco. Permita, Pai, que nós aprendamos aqui hoje e carreguemos para a nossa vida os ensinamentos. Senhor, que a Tua bondade e misericórdia esteja sempre presente. Pedimos as Suas bênçãos. Pedimos aos mentores dessa casa que nos guiem e que hoje em especial nos intua para que possamos sair daqui com aquilo que viemos buscar. Cada um preencha aquele vazio, aquele espaço no coração de cada um. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, e livra-nos, Pai, de todo mal, pois vós sois o poder, o reino e a glória para sempre. Assim seja. Meus irmãos, hoje nós teremos uma atividade um pouco diferente. A palestra hoje é Parentesco Espiritual e Corporal. Seria ministrada pelo professor Eurípides e, infelizmente, ele teve um contratempo e não pôde comparecer. Então, hoje nós faremos a leitura do tema e faremos um estudo coletivo. Nós faremos a leitura e faremos comentários. Nós seremos os professores de nós mesmos hoje. Essa também é uma excelente forma de aprendizado. Então, vou pedir ao meu pai que faça essa leitura e que conduza esse estudo. E vamos ter aqui, manter nossa vibração, ter o espírito de colaboração, e essa é um estudo aberto. Tá? Então nós vamos fazer a leitura e todos estão convidados a manifestar. Boa noite a todos. O professor Eurípides teve um contratempo. Ele não mora muito perto, mora mais longe aqui. E ele teve um problema com o veículo dele. Mandou pedir perdão a todos, né, pela expectativa criada e que ele não pôde comparecer. Eu disse a ele que ele tem muito crédito, que ele pode faltar muitas vezes, porque ele é o palestrante da casa, é o que vem todo mês, toda primeira quarta-feira do mês, por vários anos, a palestra dele. Então ele tem muito crédito conosco e está mais que justificado. E nós vamos abordar o tema que ele tinha escolhido, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho, o tema não é grande, e vamos fazer algum comentário e vamos fazer algum debate. Mas antes, eu gostaria de sugerir para quem ainda não leu, e mesmo para quem leu o livro Paulo e Estevão, né, tem uma série que está passando na televisão, até ela não é espírita, a bem da verdade ela é da Record, então é evangélica, mas muito bem produzida a história de Paulo. Eu assisti até o 7º capítulo
ele aqui já foi vários capítulos, que eu recomendo a quem não leu o livro. Primeiro que leiam o livro, Paulo e Estevão. Aí vocês vão ver quem foi Paulo de Tarso. Para mim, na minha visão, na minha ótica, embora ele não tenha sido um apóstolo de Jesus, um dos 12, ele é o maior de todos. Porque além dele ter combatido Jesus lá naquele início, todo mundo sabe aí pela Bíblia, né? E a série mostra bem, depois ele se transforma, ele vê Jesus indo para Damasco, cai do cavalo, ele tinha caído do cavalo, né? Cai do cavalo, vê Jesus, e como ele era um doutor da lei, ele conhecia toda a história, depois ele se torna o maior divulgador do cristianismo que se tem notícia até hoje. Então, seria importante que todo cristão, não digo espírito, todo cristão tivesse na ponta da língua a história de Paulo de Tarso, porque é maravilhosa, né? E a produção é muito bem feita. Mas o ideal seria ler o livro, né? Paulo e Estevão. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Nós vamos abordar umas questões aqui, na minha visão, no meu comentário, às vezes até um pouco chocante. Chocante que eu falo em termos de baque, né? O parentesco corporal e o parentesco espiritual. O parentesco corporal são os nossos filhos, pais, avós, tios, esposo, esposa, né? Que são derivados da gente, e nós também somos. E o parentesco espiritual também engloba no nosso seio familiar o parentesco espiritual, mas há também aquele amigo que você não sabe porque é tão amigo e tão franco, é uma coisa tão pessoal. Esse é o verdadeiro parentesco espiritual. É aquele que vem de graça. É aquele que não é pelo sangue, mas pela empatia e simpatia, né? E aí cada um de nós vai analisar quantos tem e se tem. Eu posso dizer a vocês que, pela condição que eu estou passando, né, que eu tenho centenas, talvez, não sei se tem milhares não, mas centenas de parentes espirituais. Porque o que eu tenho de amigo que há tempos e tempos não fala comigo, e essa semana mesmo me ligou, pediu para a filha me ligar, né, para conversar comigo, porque fica sem jeito de aproximar da gente, né, por causa da doença, me ligou. Aí eu falei, ô neguinho, que bobagem, por que você não me ligou direto? Ah, não, o Tarcísio, lá da escolinha. Né? Você vê o parentesco espiritual. De quantos anos? Séculos, né? Ou milênios, nós não sabemos. Mas nessa vida, ele é um parente espiritual. E de uma relação profissional, se torna um grande amigo. E assim todos nós temos. Todos nós temos. Então vamos à leitura do tema e vamos abstrair aqui e tirar as nossas conclusões. E cada um faça a sua análise. Parentesco corporal e parentesco espiritual está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir.
Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que se unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, darem-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias acontecerem. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. Ora, nós vemos isso acontecer em todas as famílias. Todas as famílias. Toda família tem uma ovelha negra. A ovelha negra pode ser eu, na minha. Né? Não somos todos simpáticos, como somos simpáticos com nossos verdadeiros amigos. Tem parente que a gente vê menos que a gente vê amigos, colegas de trabalho, e assim sucessivamente. E parentes que nós não temos, por mais que amemos, né, não temos a empatia que temos com outros. Né? Isso se dá até entre filhos, querendo ou não, todos são amados, mas tem um filho mais problemático, que é o que a gente geralmente tem mais cuidado. É com o filho, como é que fala? A casa torna lá. Deu o filho pródigo, que a casa torna. É com o filho pródigo que os pais se preocupam. Né? São os casos. Né? Que não é aquela afinidade propriamente dita do amor puro filial. Né? Vamos lá. Há, portanto, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso dito por Jesus dá uma espécie de um baquezinho, né? Minha mãe, mulher, é porque ele põe todos os seres como filhos de Deus. A mãe, o irmão, a família, ele mostra como sendo uma família universal. E somos verdadeiramente uma família universal. E aí a gente vê que nós estamos num momento, vamos dizer, até político, de antagonismo.
nós somos uma dicotomia, nós estamos divididos, metade para um lado, metade para o outro. Às vezes destilando até ódio. Ou, no mínimo, antipatia, aversão. Podemos fazer isso? Não podemos. Eu confesso a vocês que eu tenho uma dificuldade enorme de superar isso. Estou dando depoimento para vocês. Mas eu tenho que engolir as antipatias que tenho. Por quê? Porque aqueles que eu tenho como antipáticos, eu me analiso, vejo a minha personalidade, faço uma regressão numa, 2, 3 encarnações anteriores e me pergunto, você já não foi pior do que eles? Você já não foi pior? Olha para dentro, faça uma análise sua mesmo. Analise a sua consciência, aquele freio que Deus te põe, que a consciência nada mais, nada menos é do que Deus conversando conosco 24 horas por dia, geralmente 97% dos casos puxando a orelha, dando um ou outro conselho, mas geralmente pondo freio. E os freios que nos são colocados são sinais de coisas que já superamos, mas que já fizemos. Então, me analisando por esse prisma, eu não posso censurar ou ter a antipatia que tenho com os políticos, porque eu não sei se eu já não fiz pior. Igual, certeza, mas pior. Então nós temos que fazer o quê? Vibrar por esses irmãos, são nossos irmãos, não carnais, né? Nós somos parentes espirituais deles. Nós temos que vibrar para que todos se acertem. Ah, mas o Hitler também? Lógico. Lógico. O maior inimigo da humanidade? Sim. Ele é filho de Deus. E ele só esteve aqui, encarnado neste planeta, com essa experiência para toda a humanidade, porque estava na programação de Deus gestada por Jesus. Senão não teria vindo. Então nós temos que, em qualquer situação, pelos aspas adversários, né, vibrar por eles. Porque são parentes espirituais. Nós não sabemos se amanhã seremos filhos, ou pais, ou netos, sobrinhos dele em outras encarnações. Talvez não mais aqui na Terra, né? Porque pode ser até que nós nem fiquemos aqui. Nós não podemos, porque podemos vir para sermos parentes, como temos parentes hoje, que temos alguma ou outra dificuldade. Né? Sim? Sim. Sim, mas não, eu concordo com você totalmente. Mas quando eu falo, eu dei um toque na questão da política, porque a política não me afeta diretamente. Eu estou bem. Em qualquer corrente eu estou bem. Mas, e a população? É nessa ótica que a gente tem aquele sentimento, né? E é com qualquer lado,
né? Qualquer lado. Errou, você está vibrando contra. Mas nós não podemos, o que eu quero dizer é que nós não podemos vibrar contra. Podemos ter as nossas reservas, mas temos que orar por eles. E eu me peguei exatamente com o Hitler. Porque eu vi uma vez, querendo ou não, o Lula mencionando o Hitler, e eu achei horrível ele mencionar o Hitler. Depois eu fui ver que ele tinha razão. E aí? Hitler é filho de Deus. Hitler é meu irmão. Cometeu a maior barbaridade, é meu irmão. E ele tem, olha que espetáculo. Temos informações, não sei se é verídica, mas vários palestrantes de renome já mencionaram isso, que ele está exilado em Plutão e cuidado por quem? Cuidado por Gandhi, que abriu mão de N méritos, condições, etc., e foi cuidar de Hitler em Plutão. Você leva um choque. Caramba! Olha, uma das pessoas mais grandes da face da Terra e cuidar daquele que eu reputo o menor de todos. O menor de todos. Que eu reputo equivocadamente. Né? Gandhi pediu a Jesus que concedesse ele cuidar de Hitler. Que coisa linda. E aflorou. É o que eu disse. Eu pedi que todos no início, né, que assistisse o filme, lesse o livro ou assistisse o filme, né? Seriado, né? Eu estou no 7º capítulo. O livro é maravilhoso. É um livro que quem lê desperta totalmente para o cristianismo. Eu não vou nem falar espiritismo, não. O cristianismo. E está de parabéns aí a Record, né, por fazer esse seriado e colocar, né, no momento que a humanidade não pensa mais em Jesus, não pensa em Cristo, não pensa em religião. Né? E a Record está batendo na tecla de fazer esse seriado. Está de parabéns. E conclamo que todos assistem e divulguem para que seus familiares assistam também. Né? Bom, vamos concluir o nosso tema aqui. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que, disse ele, se propunha de apoderar dele sob o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia de sua chegada, conhecendo-lhes os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e generaliza o ensinamento, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que a sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta em outras e várias circunstâncias provou suficientemente o contrário. Então é aquilo que eu disse aqui, né? Dá um choque. Mas ele quis dizer, né, que no plano espiritual são irmãos. Né? A mãe, os irmãos, são parentes espirituais. Então é isso que a gente deve pensar, né, no nosso dia a dia. E a gente vê, por exemplo, eu dei o exemplo aqui da minha situação, quantas ligações eu recebo. E é interessante, a Luzia mesmo vê. Parentes longe, que não fala tempo, liga. Amigos de longa data, que há tempos a gente não vê, porque a vida vai empurrando, vai separando a gente, mas manda mensagem, liga. Ou seja, momentaneamente estamos distantes, mas mentalmente estamos todos ligados. Estamos no mesmo orbe,
E o orbe terrestre, gente, é pequenininho. Se a gente for considerar o nosso corpo é um universo, né? Jesus disse, vós sois deuses. Ele que disse, não foi? Podeis fazer o que faço e muito mais. O que ele quis dizer com isso? Que o nosso corpo, o nosso organismo, aqui já vai uma elucubração já quase que científica, é um universo. Nós somos formados de bilhões ou trilhões de células, né? Moléculas, células, átomos. O que é um átomo? O que é um átomo? Núcleo, próton, nêutrons, tudo girando em volta. Não é o mesmo formato de um sistema solar? Um átomo não é igual ao sistema solar? Tem um solzinho lá no meio, núcleo, elétron, próton, nêutron, neutrino em volta do nêutron. Então, e quem é o Deus desses sistemas solares, quinquilhões de sistemas solares que estão aqui neste corpo? Vós sois deuses. Foi Jesus que falou, não fui eu, não. Então, nós também temos as vidas, por isso que ela inclusive ela tem prazo de validade. Por isso que os universos já falam hoje em multiverso, porque o universo tem fim? Opa, não tem. Mas tem limites. Tem escalas, esferas, universo dentro de universo, e assim sucessivamente. É o exemplo que eu acabei de dar aqui, grosseiro. Um exemplo grosseiro. Dentro de mim existem vidas, sistemas solares, planetas. Será que existe vida inteligente? Não sei. A inteligência que eu reputo é a minha. Aí no caso, eu sou, aspas, o Deus das inteligências que possam estar aqui. Mas aqui também já é elucubração minha, não tem nada a ver com o tema aqui. Né? Então, pensemos nisso, agradeçamos a Deus a oportunidade da experiência e tentemos, de toda forma, sempre que possível, superar as adversidades, as antipatias, principalmente as antipatias, porque a simpatia é fácil, né, Mariquinha? Mas a antipatia é difícil da gente superar, porque ela é um baque, só de olhar você já leva um choque. Temos que superar isso. Porque, exatamente, ou vamos superar isso hoje voluntariamente, ou então nós vamos vir até como irmão siamês. Aí fica pior. Aí vai ter que contratar o Dr. Zacarias Calil para separar. Né? Só ter a consciência. Da consciência. É isso. Bom, vamos então agradecer a Deus essa oportunidade. Eu peço desculpa a vocês, eu fui pego de surpresa, né, para falar sobre esse tema, mas agradeço a oportunidade que me foi dada e agradeço a paciência e a tolerância de vocês e pedimos a Jesus, a Mãe Santíssima, aos mentores desta casa, que nos abençoe a todos, nos inspire e nos proteja. Com a prece que Jesus nos ensinou, nós damos por encerrado a palestra da noite de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Mestre, cairmos em novos erros e tentações. E livra-nos da prática do mal, hoje e sempre. Que assim seja.